Fala galera, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai dar continuidade então aos processos de retificação de circunferências e arcos e fazendo dessa vez o processo de retificação de um arco menor do que um quadrante. Então por que esse arco ele é menor do que um quadrante? Basicamente é porque o ângulo formado aqui no arco, se a gente fechasse um ângulo aqui, ó, esse ângulo seria menor do que 90 graus, tá? Então sempre que esse ângulo for menor do que 90 graus, a gente vai dizer que é um processo, que esse arco é um arco menor do que um quadrante, a gente pode utilizar esse processo que a gente vai mostrar agora. Então é o seguinte, pode ter um caso em que a gente já tenha a circunferência e só queira fazer, como é esse caso aqui, eu já tenho a circunferência, só quero fazer o arco, a retificação desse arco aqui, desse pedaço aqui, ou de eu ter só o arco. Se eu tiver só o arco, eu vou ter que encontrar o centro do arco e completar a circunferência. Aí é aqueles processos que a gente tinha lá nos vídeos anteriores. Dê uma olhada lá no processo para encontrar o arco e completar a circunferência. Nesse caso aqui, ó, eu já defini aonde que está o arco, nesses pontos aqui, no ponto A até o ponto B. Este arco, como ele tem um ângulo aqui, ó, que é menor do que 90 graus, visivelmente menor do que 90 graus, a gente pode direto aplicar o processo de retificação do arco menor do que um quadrante. Como que funciona aqui então? O primeiro passo, eu vou pegar aqui o esquadro e vou traçar aqui, ó, vou pegar o esquadro e vou traçar uma reta que liga o ponto B, poderia ser o ponto A também, mas eu vou traçar aqui no ponto B, ligando o ponto B com a origem. Isso daqui eu vou traçar uma retinha para cá, ó. Então tá ali, ó. Liga o ponto B com a origem e prolonga ela aqui fora, tá? Na sequência, eu vou ter que fazer um processo, eu vou ter que dividir esse pedaço aqui, ó, entre o ponto O e o ponto B, vou ter que dividir esse segmento de reta aqui em 4 partes. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso, utilizando o compasso, traçar uma mediatriz. Se eu traçar uma mediatriz entre o ponto O e o ponto B, eu vou dividir esse pedaço aqui em 2 partes iguais. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui e vou dividir em 2 partes. Vou fazer um arquinho aqui para cima, um arquinho para baixo. E vou lá no ponto B com a mesma medida, né? Com a mesma medida, cruza aqui, cruza ali. Bom, aí eu dividi aqui esse pedaço em 2 partes iguais, ó. Então tá aqui, ligando esses dois aqui, a mediatriz, tá aqui, ó, dividi o segmento entre O e B em 2 partes iguais, mas eu preciso dividir em 4 partes iguais. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa divisão entre o O e a metade e vou fazer outra mediatriz. Simples assim, ó. Vou pegar a distância do ponto O, vou fazer um arquinho aqui em cima, um arquinho aqui embaixo, e aqui na divisão central, aqui, ó, um arquinho aqui em cima, cruzando aqui embaixo. E aí aqui eu tenho um lado da divisão em 4 partes iguais, ó. Aqui está um dos lados. Fazer o outro lado a mesma coisa. Eu vou pegar daqui, ó, desse pontinho aqui, um arquinho para cá, um arquinho para cá, vou lá no ponto B, um arquinho para cá, cruza lá em cima. Opa, faltou ali, vou voltar aqui e completar. E aí vou fazer aqui então a última divisão. Certo? Então aqui tem 4 divisões, ó. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 aqui direto no ponto B. Bom, qual que é o próximo passo agora? Eu tenho que escolher agora, eu tenho que transportar essa distância do zero dessas 4 partes aqui, eu tenho que escolher 3 partes. Então eu tenho que pegar essa distância de 3 partes iguais e eu tenho que transportar elas aqui para frente, ó. Então eu vou marcar aqui na frente eu vou marcar um ponto C
e eu tenho que transportar a distância de 3 partes iguais. Aí eu posso fazer isso de 2 jeitos. A melhor forma é já pegar direto aqui, ó, pelo compasso, do 0 até o 3. Já pega direto do 0 até o 3. Do 0 até o 3. Aí agora eu venho aqui no ponto C, ó, coloco a ponta seca aqui no ponto C e vou marcar isso aqui lá atrás, ó. Vou marcar isso aqui lá atrás. E vou chegar ali, então, nesse pontinho aqui atrás, eu vou chamar ele de ponto D, certo? Então, esse pontinho D, a distância do D até o C, são 3 partes dessas 4 partes que a gente tem aqui, beleza? Na sequência, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso trabalhar aqui com uma perpendicular, eu vou precisar construir uma perpendicular a essa distância aqui, ó, a essa retinha aqui. Aí eu vou ter que usar o processo lá para traçar perpendiculares. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou alinhar esse esquadro desse lado aqui com a reta. Vou pegar um segundo esquadro e vou apoiar ele aqui embaixo na hipotenusa, ó, e eu sei que esse lado tem 90 graus, então eu vou transportar isso daqui para cá. Na verdade é aqui, né? Transportar aqui. E em cima disso aqui, ó, eu vou traçar a perpendicular a partir do ponto B, ó. Bem em cima do ponto B aqui eu vou traçar essa perpendicular para cá, tá? E para finalizar o processo, a gente tem que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar aqui e ligar o ponto D com o ponto A. Vou fazer uma reta que liga esses dois aqui, ó. Então aqui no ponto A e no ponto D, eu tenho que ligar o ponto D com o ponto A, passar essa ligação até encostar na perpendicular que eu acabei de fazer. E aqui eu vou encontrar um outro ponto, que é o ponto E, que eu vou chamar isso de E. E aí, ó, essa distância aqui entre o ponto E e o ponto A é o arco retificado. Então, para ficar claro aqui, ó, só para não deixar nenhuma dúvida, eu vou escrever aqui, ó, uma conclusão que é a distância BE é o arco AB retificado, certo? E esse processo era isso, é um processo bastante simples, mas há um pouquinho de trabalho. E espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever em nosso canal. Valeu!